Boa tarde. Vamos agora dar início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando, a partir de hoje, o 10º capítulo do livro Em Busca da Verdade. E vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, uma passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Separamos um parágrafo. Lembremo-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós, a favor de nossa própria redenção. É justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao Espírito renovador do Eterno Pai. Então vamos colocar algumas observações para introduzir o nosso estudo. Primeiro, quando Emmanuel nos recomenda lembrar, refletir, de que sempre há serviço divino, dentro e fora de nós. E significa isso de que há trabalho no esforço de renovação íntima, no burilamento interior, face o passado de erros e desajustes que trazemos. Mas também esse trabalho renovador vai se expressar em atitudes novas, fora de nós, no convívio social, nas interações com outros espíritos. E prosseguindo, a favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Então aqui, de outro modo, Emmanuel nos chama a refletir sobre as questões que trazemos do nosso passado. Aqui colocada como o espírito inferior que nos dominava até ontem. Será que já estamos percebendo esse diferencial entre como entendíamos a vida antes de despertarmos para o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita? Percebemos as mudanças de valores e até que ponto elas se intensificaram em nós? É a isso que Emmanuel aqui recomenda a refletirmos, para termos certeza se, de fato, afeiçoamo-nos, criamos laços de sentimento, de renovação profunda com o Espírito renovador do Eterno Pai, consubstanciado no entendimento das leis que regem a vida espiritual, que regem a nossa vida, se já compreendemos, em termos de conhecimento, o papel e os objetivos da nossa presente encarnação, face o que o nosso espírito acorda para as revelações divinas, é a isso que Emmanuel nos recomenda refletirmos. Vamos então para o nosso tema, a vida harmônica. Outra vez lembrando que aqui apenas vamos analisar alguns textos, alguns parágrafos que percebemos mais significativos, principalmente em termos de estímulo à renovação interior, ao trabalho de despertamento da nossa consciência profunda e que procuramos sempre destacar as partes dos textos onde Joana aponta para esses objetivos. A bênção de um corpo para o crescimento espiritual, por mais limitado e destroçado que seja,
é de não apreciado valor, porquanto reflete as necessidades do seu agente espiritual, sempre responsável pela maneira como se condensa no mundo das formas. Então, logo aqui de início, sobre essa busca da vida harmônica, nós somos chamados a refletir de que não importa os desequilíbrios físicos que o nosso corpo apresente, porque ele, sem dúvida nenhuma, é o maior atestado de possibilidades para a renovação espiritual que nos foi concedido. E também aqui nós somos lembrados de que ele condensa no mundo das formas as necessidades que o nosso espírito traz. Se esse corpo tem limitações, tem problemas e doenças, tem questões difíceis, todas elas se alinham em prol do crescimento e do despertamento espiritual profundo de nós mesmos. E o corpo é, de fato, instrumento nessa aquisição para o nosso espírito. Resguardá-lo das agressões internas que procedem dos atavismos íncitos nele próprio, defluentes da sua conduta passada, é consciência de dever para com o invólucro material de que necessita para crescer e reparar, conquistar o infinito e avançar na busca da individuação. Então, analisando aqui essas primeiras linhas, resguardá-lo, protegê-lo das agressões internas. As agressões internas aqui, Joana se refere às questões de desequilíbrio psíquico, emocional que trazemos devido às experiências desastrosas de reencarnações passadas e que procedem, como ela bem coloca, dos atavismos íncitos nele próprio. Atavismos, os traços e as características de ordem hereditária, genética, e que estão dentro do próprio espírito, estabelecendo conexões pelo corpo espiritual naquilo que o corpo físico vai apresentar no mundo das formas. É consciência de dever para com o invólucro material de que necessita para crescer e reparar. Então, ter a consciência de que o principal condutor e responsável, que é o próprio espírito, encontra no corpo físico com o qual se apresenta no mundo da matéria os traços delineados por ele mesmo, devido às experiências do passado. Para crescer e reparar, conquistar o infinito e avançar na busca da individuação. A busca da individuação, aqui bem pautada, como sendo o esforço de autoencontro profundo nosso com as sementes divinas colocadas em nosso psiquismo e que vão ganhando força e se delineando cada vez mais, à medida que superamos identificações temporárias e personalistas, com o transitório, com situações e com determinadas atitudes temperamentais ou de caráter que muitas vezes apresentamos em determinada encarnação e que precisam ser transcendidas porque o espírito está acima de todas elas. A busca e o trabalho maior é o da individuação. Quando o self se encontra consciente dos seus atributos, melhor trabalha para a harmonia que lhe é necessária, a fim de desempenhar as funções de mortalidade e de imortalidade que lhe dizem respeito, superando os impositivos da sombra. Vamos analisar
esse ponto. Quando o self se encontra consciente dos seus atributos. Quando o eu profundo, a nossa identificação maior, está consciente dos seus atributos, melhor trabalha para a harmonia. Isso significa o seguinte: só na medida em que nos percebemos como de fato somos, espíritos imortais, consciências em um processo de transição através do corpo material, objetivando o trabalho maior de identificação e de consciência espiritual profunda. Só na medida que isso vai sendo trabalhado é que passamos a desempenhar melhor as funções. Interessante quando Joana aqui coloca de mortalidade e de imortalidade. De mortalidade perante a consciência que percebe todos os valores transitórios associados a ela, como a própria vida orgânica, a qual, mais cedo ou mais tarde, nós somos chamados a abandonar. E também todos os aspectos que o espírito, muitas vezes, no seu processo de imaturidade, se identifica durante a encarnação, como situações, posições, papéis que desempenham na sociedade e que precisam estar devidamente no seu lugar. Então são esses aspectos que compõem a mortalidade. E de imortalidade, que é justamente a identificação dos valores morais, das virtudes, do trabalho íntimo em conquista daquilo que é colocado no Evangelho pelo Cristo como sendo o tesouro merecedor de nossa maior atenção e cuidado, a conquista das virtudes. Superando os impositivos da sombra. Lembrando, os impositivos da sombra têm a ver com o nosso inconsciente passado, de vidas anteriores, que estabeleceu muitas vezes padrões de comportamento associados ao vício, a desequilíbrios morais, a identificações nas ilusões do corpo como sinônimo de felicidade e que precisam agora serem totalmente superados. Os impositivos da sombra. O corpo deve ser considerado um santuário sublime que a vida concede ao espírito, a fim de que permita o desabrochar dos valores adormecidos, qual ocorre com um solo generoso que acolhe a semente, a fim de que alcance a meta que jaz no seu ímã, no seu íntimo. Então, o corpo deve ser considerado um santuário sublime. O apóstolo Paulo tinha colocado esse aspecto em várias situações em suas cartas. Situações onde apontava que nós temos um santuário interior, ao qual deveríamos prestar amplo respeito, cuidado e atenção. O corpo deve ser considerado um santuário sublime que a vida concede ao espírito, a fim de que permita o desabrochar dos valores adormecidos. Os valores adormecidos são as sementes provenientes do Pai que nós trazemos no nosso íntimo, qual ocorre como solo, a fim de que permita o desabrochar dos valores adormecidos, qual ocorre como solo generoso, que acolhe a semente, a fim de que alcance a meta que jaz no seu ímã. Então, do mesmo modo que o solo acolhedor, adubado, preparado para o bom desenvolvimento da semente,
Joana aqui coloca como analogia aquilo que o espírito deve estar cuidando em relação ao corpo físico no qual temporariamente está revestido. Ter os cuidados, a atenção na preservação da saúde, do equilíbrio, porque é através do corpo material que o espírito vai trabalhando o desabrochar da sua imortalidade profunda. De maneira idêntica, é necessário atender essa semente inteligente, resguardando-a das pragas e perigos mesológicos, que pode atentar contra a sua sobrevivência e desenvolvimento vital. Então, da mesma forma, é necessário atender essa semente inteligente, o nosso espírito, resguardando das pragas e perigos as insinuações espirituais deletérias. Os perigos mesológicos são aqueles que dizem respeito ao nosso contato de relação no mundo material com os espíritos encarnados, que podem atentar contra a sua sobrevivência e desenvolvimento vital. Então, é o cuidado com o corpo, é o cuidado com o espírito que, de fato, tem na percepção do despertamento da consciência o zelo e a atenção cuidadosamente trabalhados. Assim, considerando os maiores perigos jazem internamente. São as imperfeições morais remanescentes do primarismo, que teimam em manter encarcerado o ser real, fazendo repetir as façanhas infelizes que o tornaram desditoso. Então, colocado esses apontamentos, somos chamados a considerar os maiores perigos, os que trazemos do nosso íntimo, dentro de nós. As imperfeições morais remanescentes que sobraram do primarismo do nosso passado encarnatório delituoso, que teimam em manter encarcerado o nosso espírito, o ser real, fazendo repetir as façanhas infelizes, ou seja, voltar a repetir vícios, desequilíbrios morais, que desde o passado nos tornaram infelizes, nos tornaram desditosos. O esforço pelo autoconhecimento, pela autoidentificação, no tocante às possibilidades que lhe dizem respeito, é compromisso inadiável para todas as criaturas que despertam em consciência lúcida para atingir a meta da existência, que é o estado sukha, o estado de iluminação, o esforço pelo autoconhecimento. Esse trabalho que nós estamos procurando exercer na reflexão, na meditação, em estudos como esse da psicologia espírita, psicologia de Joana de Ângeles, no tocante às possibilidades que dizem respeito, é compromisso inadiável para todas as criaturas. Então, a prioridade que somos chamados a considerar os valores de ordem espiritual. É o alimento que vai fortalecer o nosso espírito e que vai nos possibilitar o máximo, o melhor aproveitamento da nossa atual experiência encarnatória. É compromisso inadiável para todas as criaturas que despertam em consciência lúcida para atingir a meta da existência. Que despertam em consciência lúcida a consciência de imortalidade, que nós somos chamados a ir trabalhando dia a dia. A percepção da nossa individualidade, de espíritos imortais, através dos exercícios da meditação,
da reflexão, da vivência, da prática da caridade sob seus mais variados aspectos, fazem parte desse conjunto. Normalmente, em mecanismo de transferência ou de fuga da responsabilidade, pensam alguns indivíduos que os seus inimigos encontram-se fora, programando ataques, estabelecendo estratégias de agressão e de destruição. Então, mais do que nunca, nós somos chamados a, atingindo certa maturidade de ordem espiritual, deixar de uma vez por todas de estar projetando nas coisas, pessoas e situações como as geradoras de desconfortos, de desequilíbrios espirituais ou emocionais que venhamos a passar. Nós somos chamados a ter autonomia psíquica, emocional, espiritual e sair de uma vez por todas dessa ilusão e dessa mentira de atribuir a fatores de ordem material externa a nós como as responsáveis pelos nossos estados íntimos. Prossigamos. Desse modo, os adversários de fora, muito decantados, mal algum podem fazer, quando se está consciente de si mesmo e disposto a galgar níveis mais elevados na escala da evolução que não cessa. Então, aqui, concluindo essas observações do slide anterior, os adversários de fora, muito falados, muito decantados, mal algum podem fazer, quando se está consciente de si mesmo, quando se está atento a esse despertar da consciência profunda e disposto a galgar níveis mais elevados na escala da evolução. Disposto a galgar níveis mais elevados, é bom que aqui lembremos o seguinte: esse esforço de estar procurando sintonizar com os benfeitores da vida maior, com os aspectos superiores da vida, traz por si só esse esforço um benefício, uma satisfação interior, um bem-estar, que já é o maior presente que recebemos pelo coroamento desse esforço. Então vejamos sempre esses estímulos de crescer como sendo estímulos para a felicidade, para estarmos de bem com a vida. Qualquer ocorrência perniciosa que afeta esse gigantesco instrumento da evolução representa um dano de consequências graves, impondo refazimento através do renascimento corporal, em equipamento desorganizado pela sandice, pela loucura que o indivíduo se permitiu. Então, essa consciência atenta de que nós colhemos no corpo físico o resultado de como agimos no passado e que mais adiante receberemos outro corpo físico de acordo com aquilo que estamos agora delineando e produzindo, é preciso estar conscientemente atento a isso. Qualquer ocorrência perniciosa que afeta esse gigantesco instrumento de evolução representa um dano de consequências graves. Então, que possamos, pelo contrário, cuidadosamente estabelecer, por característica de harmonia, de paz interior, um corpo físico saudável, harmonizado com as leis divinas e propício a conquistas espirituais que mais adiante iremos galgar.
o amor. Portanto, para com doce e calmo jumentinho, conforme o denominava o santo de Assis, em reconhecê-lo como o animal em que montava. É a proposta mais bela e rica de contribuições para a sua preservação e harmonia. Então, essa lembrança, no final desse estudo de hoje, que Joana faz, a alusão a Francisco de Assis, que considerava o corpo físico no qual se movimentava o jumentinho, suave ao seu controle e às suas diretrizes. É assim que devemos nos perceber em relação às necessidades, às imposições de ordem instintiva, física, e que precisam estar sob o controle do espírito, dominando o jumentinho, o corpo material, submetendo as diretrizes de equilíbrio e de harmonia com as leis divinas. É isso que Joana aqui nos aponta. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessas reflexões. Se possível, compartilhem. Esse estudo depois estará no nosso canal no YouTube, onde você encontra estudos anteriores. Uma boa tarde, até o próximo estudo. Obrigado.